Como você enxerga o contraponto que esses veículos fazem ao jornalismo tradicional, o mainstream? Olha, eu acho que é um exercício, uma prática importante, necessária, né? Vários colegas pesquisadores têm falado sobre a importância do jornalismo independente como efetivamente um contraponto, mas mais do que contraponto, eu diria que é um espaço que vem se constituindo, um espaço de trabalho que vem se constituindo para jornalistas, especialmente para os recém-formados, mas não só, porque a gente tem jornalistas experientes que atuam nesses projetos, para realizarem efetivamente aquele ideal do jornalismo, que é um jornalismo mais aprofundado, que é um jornalismo especializado, que é um jornalismo para o qual não é imposto, né, o compromisso de você trabalhar as pautas, né, do hard news, nem sempre, né, a gente observa que alguns projetos que trabalham com notícias, com hard news, mas mesmo assim com abordagens diferentes, né? Então você não tem aquela obrigatoriedade da cobertura da grande mídia, hard news, de dar o furo, de dar informação, não há esse tipo de compromisso do jornalismo independente, e isso é uma situação muito importante para o exercício da profissão. Então, esses espaços têm se tornado espaços para um exercício do jornalismo tal qual se imagina e se preconiza, né? Que é um jornalismo efetivamente mais próximo, mais aprofundado, mais diversificado e com coberturas com abordagens diferenciadas, né? Então, isso acaba influenciando as próprias práticas dos grandes veículos, né? Que acabam fazendo parcerias, inclusive, com o jornalismo independente para coberturas específicas, né? E a gente tem assistido isso, o UOL tem feito parcerias, né? Com outros veículos independentes, a Pública, né? Porque ela abre esse espaço, inclusive, para as reportagens que ela elabora para veiculação na grande mídia. Então, isso é muito importante, porque acaba efetivamente também influenciando, não só sendo um espaço diferenciado, atingindo camadas e temas, né, que são de interesse que muitas vezes não tem cobertura da grande mídia, e também acaba impactando, né, na própria grande imprensa. E você diria que o jornalismo independente produz mais pautas frias nesse sentido? Eu diria que vai depender muito do projeto, mas no geral, sim. Quando a gente analisa, por exemplo, eu fiz um estudo sobre a cobertura que eu apresentei recentemente, a cobertura do pronunciamento do Bolsonaro na ONU, e a gente vê assim, menos o material hard news, né, daquela coisa assim, a cobertura imediata, menos uma preocupação como essa, e mais uma preocupação em explorar o debate, em fazer o comentário, a crítica, enfim, há um outro tipo de abordagem. Por exemplo, também eu fiz um estudo sobre a greve geral que aconteceu em 2018, como foi a cobertura da mídia independente nesse momento e da grande mídia. Então, o que a gente percebe? Claro que pela estrutura, pelos recursos da própria grande mídia, então você tem uma cobertura mais imediatista mesmo, do hard news. A cobertura da mídia independente, ela não vai por aí, embora alguns tenham uma capacidade, né, de fazer esse tipo de cobertura, mas é muito menos presente essa preocupação e mais presente a preocupação no aprofundamento, no comentário, em outros tipos de formato menos noticioso, menos preocupado em condar a notícia, né, e mais preocupado em analisar e interpretar os acontecimentos. E a principal diferença entre um blog e um jornal independente é o caráter menos particular e opinativo e mais aberto e plural. Mas para isso, você acha que a produção de um jornalismo independente precisa ter um jornalista formado por trás?
Olha, a gente tem visto experiências que não. Eu, assim, primeiro no caso do blog, né? Tem muito blog que é noticioso. O Uhum, blog ele perdeu um pouco aquela característica, né, de ser um espaço só de comentário, como no início, logo no início. Então, se você verifica, várias experiências hoje de blogs, elas são experiências que acabam muito no campo da notícia. O blog ele serve mesmo para individualizar, né? Aquele jornalista que normalmente é um sujeito que tem experiência, né? E que saiu da redação e criou o seu blog para gerar informação, né? Em geral, uhum, eu tenho um aluno que está fazendo o Wallace Lara, né? Está fazendo um mestrado sobre isso identificando, discutindo a questão do blog e do jornalista, né? Como é que ele trabalha com as questões de credibilidade, né, etc. e tal. E ele fez um levantamento junto com os principais jornais, as principais capitais, e detectou especificamente que as redações valorizam alguns blogs, né? E valorizam porque são blogs que dão informação, não necessariamente opinião, né? Então a uhum. gente tem um universo hoje de blogueiros, jornalistas blogueiros, né? Que se diferencia um pouco daquela ideia do passado de o blog ser apenas um espaço de comentário. Então, eu queria primeiro colocar isso. O que nós temos visto na prática brasileira é que majoritariamente são jornalistas graduados. Esse é o perfil de quem atua no jornalismo independente. Mas a gente também vê outras experiências, né, que incluem pessoas que não são diretamente formadas, né, em jornalismo, mas que atuam no jornalismo independente. Uhum. Isso já acontece na grande mídia, né? Tanto é verdade que a Folha, desde sempre, né, tem contratado formandos de outras áreas, graduados em outras áreas, para coberturas De temas de específicos, né? temas específicos e menos, né, e mesmo em alguns temas. Mas também se observa que, majoritariamente, né, nós temos jornalistas que atuam tanto na grande mídia quanto na mídia independente, né? A Uhum. questão da formação é uma questão que é a seguinte, a gente não discute isso do ponto de vista corporativista, né? Eu acho que a gente não tem que ter uma visão corporativista, mas a gente tem que ter uma visão de que o jornalista, né, que é preparado, que tem uma boa formação, ele é mais preparado, né, para atuar na profissão, né? Ele é preparado para isso, né? Isso não impede que outras pessoas que sejam de outras áreas também se preparem, também tenham um bom desempenho. Então, isso não. Eu considero que uma formação em jornalismo, e até pela própria experiência que a gente tem aqui no Brasil, ela é desejável, né, na atuação, tanto no jornalismo independente, quanto no jornalismo da grande imprensa. Agora, nós também não podemos deixar de considerar que tem gente, né, profissional, que atua na área, que não necessariamente tem uma formação em jornalismo e faz um bom jornalismo, né? Sim. Uhum. Essa é uma questão eterna. Agora, eu sou favorável à formação. Eu sou favorável à formação em jornalismo, não poderia ser de outra maneira, né? Não poderia ser de outra maneira, até porque eu já fui coordenadora de curso de jornalismo, né? Sou professora do curso de jornalismo, oriento trabalhos em jornalismo e pesquisa em jornalismo. E a minha experiência me diz que essa formação ela precisa cada vez ser mais aprimorada para que a gente possa efetivamente cumprir o nosso papel como profissional da área. E, professora, você acha que o jornalismo independente produz diferença significativa na vida daqueles que os leem? Por exemplo, o jornal O Cidadão, né, que é feito pelas pessoas moradores lá do Complexo da Maré. Você acha que um jornal produzido assim produz diferença significativa na vida daquelas pessoas que leem ele? Eu acho que sim, né? Tem um estudo da professora Mara Rovida,
que eu acho que é importante que vocês até tenham acesso a isso. Ela lançou o livro agora, este ano, sobre jornalismo de periferia. Uhum, E ela estuda as iniciativas aqui em São Paulo, especificamente, algumas iniciativas de jornalismo de periferia. E o que, assim, se observa, não só ela, mas também outras produções, a professora Roseli Fígaro fez um relatório, né, sobre os arranjos econômicos, né, na prática do jornalismo independente, e alternativo, né? Ela faz uma classificação de jornais, acho que você deve ter tido acesso a esse relatório. Eles produzem uma mudança porque as pessoas daquela localidade se veem representadas, né? Naquele espaço, as demandas daquela localidade estão presentes na pauta desse jornalismo, e isso é muito significativo, né? Por uhum, quê? Porque a gente tem um olhar para o jornalismo sempre da cobertura nacional, da cobertura dos grandes acontecimentos e muitos outros acontecimentos que são importantes para as comunidades, para determinadas localidades, são deixados de lado, né? Então, assim, existe também uma tendência hoje em se discutir o jornalismo hiperlocal. E essas iniciativas independentes, elas cumprem muito esse papel de divulgar temas, de apresentar assuntos de interesse daquela determinada comunidade. Isso quer dizer assuntos de interesse público daquela comunidade e que efetivamente vão colaborar para discutir temas, né? Para mudanças na própria comunidade. Um exemplo clássico disso é a Rádio Comunitária Heliópolis, né? uhum, Que tem seus espaços informativos. Eu acompanhei um projeto no Heliópolis de produção de telejornal, que foi uma ação da própria universidade onde eu atuava, e assim, é uma coisa muito representativa, com a própria comunidade envolvida, né, e os temas que são da comunidade presentes. Então, junta-se, né, essa necessidade, a necessidade de uma diversidade maior na cobertura jornalística e uma tendência que nós observamos ligada a esse jornalismo hiperlocal, né? Então, no Brasil, nós temos um deserto informativo. O projeto Projor, né? Tem até o site, eles fazem um mapeamento dos veículos jornalísticos no Brasil, e eles observam assim que nós temos assim grandes desertos, né? Cidades que não têm sequer um veículo, né? uhum, Então, assim, juntando aquelas que têm um veículo e aquelas que não têm, dá quase 60%. É uhum. muito É, significativo. Pensa que as pessoas, elas podem até falar dos temas, né, da eleição em nível nacional, mas elas não discutem a eleição sim, local. E isso é um prejuízo enorme para aquela cidade, para aquela localidade. Então, eu entendo que o jornalismo independente, ele cumpre esse papel quando ele penetra nessas periferias, né, quando ele penetra nas comunidades, nas uhum. cidades, e se presta, então, a fazer um jornalismo voltado a essas comunidades, a esses interesses específicos. E como você acha que o jornalismo independente pode se manter, apesar do crescimento massivo de digitais influencers que divulgam notícias, muitas vezes sem realizar um fact-checking? Esse é o grande desafio, né? Então, no estudo da Roseli Fígaro, se ela verifica que assim os diversos arranjos econômicos, né, que existem para a continuidade desses projetos, às vezes não são suficientes e depende muito é, do, é, do envolvimento do jornalista, né, para que um projeto vá adiante, né? Uhum, Então, assim, eu acho que o jornalista, ele precisa ser encarado como profissional, ele precisa ter esse espaço para exercício da sua profissão, ele precisa ser remunerado por isso, porque esse é um trabalho, é uma profissão. Então, eu acredito no jornalismo profissional.
E penso especificamente que algumas formas de sobrevivência e alguns projetos têm conseguido sucesso, né, com apoio de fundações, principalmente fundações internacionais, né, com projetos de assinatura, com realização de eventos, com a criação de grupos de apoiadores, né, que doam no crowdfunding. Então, há um menu, né, de possibilidades para você angariar recursos e poder sobreviver. Mas eu penso que cada vez mais, né, essas formas de sobrevivência, elas precisam ser mais consolidadas, né? Eu acho que ainda a gente está buscando alternativas. Obviamente que os influencers são patrocinados por grandes empresas, porque há um interesse, né, em relação aos influencers, e isso é um fenômeno que tem um aspecto positivo no sentido de que as pessoas possam se manifestar, né, a sociedade possa se manifestar, mas de outro lado, quando você comercializa, aí a gente começa a questionar, né, até que ponto aquele influencer efetivamente se vendeu, né, para gerar essa informação, né? Então a gente fica com aquele pezinho atrás, né? Sempre. Então eu creio que não há assim um termo de comparação entre uma coisa e outra, porque são perfis totalmente diferentes. Certamente o influencer tem muito mais visibilidade do que o jornalismo independente. Eu acho que a gente precisa caminhar nessa visibilidade, na consolidação dessas iniciativas. Obviamente as pessoas falam assim, mas aí é jornalismo independente do quê? Né? Eu mesma pergunto, independente do quê? Quando você tem apoio de uma fundação, se assim, é independente, a gente precisa efetivamente de um apoio, né? E esse apoio, e a gente precisa se proteger também, né? Como jornalista, para que as nossas atividades não se submetam, né? Aos apoios. Por isso que eu acho que precisa ter uma fonte diversificada de renda para que isso possa efetivamente dar credibilidade, né, independência ao jornalista que produz conteúdos e para que esse jornalismo independente, né, dito independente, possa se consolidar como uma forma de cada vez mais influenciar as práticas jornalísticas, né? Mas você enxerga de uma forma ruim essa ascensão dos digitais influencers sobre os jornalistas independentes? Eu acho que são coisas. Eu não sei se a gente pode dizer que os digital influencers crescem sobre o jornalismo independente. O que eu posso dizer a você, pelo que eu conheço, né, tem vários tipos de digital influencer, tem vários, né, que vão mais no nível do aconselhamento, que vão mais no nível do comentário. Eu acho que eles estão num outro universo, né? Eles têm mais apelo ao jovem do que efetivamente o jornalismo independente. Talvez o jornalismo independente deva pensar em estratégias para poder se aproximar mais, né? E se ampliar ainda mais, né? Mas são compromissos diferentes, né? Você tem influencers que não são patrocinados, Sim. né? Então, eu acho que essa é uma outra categoria. E você tem influencers que são patrocinados. Então, a gente precisa olhar isso, né, de maneiras diferentes, né? De onde esses sujeitos estão falando, por que eles falam, né? Qual é o envolvimento deles. Então, a gente precisa ter um posicionamento crítico, né? Inclusive do próprio jornalismo independente, para a gente poder ter a nossa própria independência também, né? Crítica. E para isso, o jornalismo independente também pode colaborar para a educação midiática, né? Para a educação midiática jornalística. Então, eu acho que alguns projetos também tentam colaborar, né, com isso, inclusive as próprias agências de fact-checking. Por exemplo, Aos Fatos é uma agência de jornalismo independente especializada em checagem e que trabalha também com um estímulo à educação midiática. Então, acho que a gente não pode perder de vista
esses elementos, né? Quanto mais a gente esclarece as pessoas e contribui para esclarecer como que a gente faz jornalismo, quanto mais transparência tiver no método jornalístico, e eu acho que alguns projetos independentes fazem muito bem isso, né? Como eles realizaram determinadas reportagens, eles compartilham a discussão de pauta, eles compartilham fontes. Quanto mais isso for evidente, quanto mais as pessoas souberem como funciona, tanto mais elas vão valorizar, né, o jornalismo de uma maneira geral e propriamente o jornalismo independente. Uhum. E você acredita que o jornalismo tradicional ou mainstream se tornou truncado e mercantilizado por causa dessas questões de é, apoio financeiro, questões políticas ou não? Olha, na história do jornalismo, a gente tem momentos diferentes, né? Um jornalismo, ele surge como um jornalismo idealista, um jornalismo ligado aos ideais, né? Aquele grande debate que surge no século XVIII, especialmente, né? No período das revoluções, na mudança, né? Na emergência do Estado de Direito, o jornalismo ele é um dos vetores na construção do debate público, da esfera pública. Então, ele nasce idealista, né? E esse imaginário que nós temos do jornalismo, né? Um jornalismo que interfere no debate público, que discute os assuntos de interesse. E esse jornalismo que foi praticado naquele momento, né? Quando a gente tem essas mudanças e a emergência, como diz o Habermas, de uma esfera pública, né? O jornalismo contribuiu muito para isso. Só que depois o jornalismo ele muda por uma outra etapa no século, principalmente a partir do século XIX, que é o jornalismo mercadoria, o jornalismo de mercado, né, que vira uma indústria cultural, né? Então se descobre que é possível ganhar dinheiro com jornalismo e o que a gente observa na história é que há momentos de grande impacto, né, dessa mercantilização, né, do jornalismo, impactos muito negativos, negligência da própria imprensa em relação aos acontecimentos do mundo, né? Quer dizer, falta de diversidade na cobertura, a relação de interesse econômico, dos interesses comerciais que acabam sendo priorizadas, e isso, de alguma maneira, a gente percebe ao longo da história como isso afetou a credibilidade do jornalismo, né? E quanto mais as pessoas tiverem acesso a diversas fontes informativas, tanto mais elas vão poder questionar, né? Sim. Esse jornalismo mercadoria, esse jornalismo mercantilizado. Eu tô orientando um trabalho sobre a cobertura da Covid, comparando o Jornal da Record e o Jornal Nacional. Então, assim, é muito claro e evidente os posicionamentos políticos. Ter posicionamento político não é crime, desde que ele seja transparente. Então, Sim. assim, os jornais têm posicionamentos políticos, né? Agora, ele não pode perder de vista que ele não pode assumir ou defender um campo político. Ter um posicionamento político significa você se posicionar nos editoriais, nos espaços, né, em que o jornal pode efetivamente se posicionar, né? Agora, você não pode deixar de ter apuração, você não pode abrir mão daquilo que está na própria essência do jornalismo, que é a sua credibilidade, né? Então, assim, o jornalismo mercadoria, ele vive um dilema que ao mesmo tempo que ele é privado, ele pertence a uma empresa, ele é um bem público, né? E esse equilíbrio é um equilíbrio difícil, que muitas vezes o aspecto do interesse comercial acaba sobressaindo sobre os interesses do jornalismo. Então, a gente precisa ter clareza sobre isso. Na história, várias vezes isso acontece.
Agora, quanto mais a gente perde essa noção dos valores basilares do jornalismo, tanto mais o discurso jornalístico perde a sua função social, né? Porque o nosso contrato com a sociedade é um contrato no qual, assim, eu estou, o da veracidade, né? E as pessoas precisam olhar o jornalista e o jornal como um fiador, como fiadores dessa veracidade. Uhum. Se isso não é visto, então o jornalismo perde a sua função enquanto discurso social, né? Então, assim, se as empresas elas apertarem muito, né, se o interesse comercial ficar muito acima, elas perdem a credibilidade, então elas perdem a eficácia e, portanto, né, deixam de cumprir a sua função social. Uhum. É uma situação bem peculiar. O jornalismo é feito de dicotomias, né, entre a opinião, a informação, etc, etc. Uhum. E por não estarem em grandes veículos e não serem tão conhecidos pelo público geral, você acha que a força do jornalismo independente é diminuída por essas consequências? Eu acho que sim. Hoje a gente percebe claramente isso, né? O mundo, nós tivemos agora, né, principalmente no século XXI, mudanças estruturais profundas no jornalismo, ou seja, o jornalista deixou de ser o único que informa, né? Ele deixou de Uhum. ter o controle da informação, né? Várias pessoas hoje no universo das plataformas digitais produzem conteúdos, né? E a gente tem aí também a existência de um ecossistema de desinformação que também se manifesta a partir da própria possibilidade das pessoas Uhum. poderem gerar informação e também dos interesses todos, né? Das manipulações dos algoritmos, né? Das empresas contratadas para gerar desinformação. Então, a gente vive hoje num universo de mudanças estruturais em relação ao público, que hoje, né, atua, é um agente nesse processo de geração de informação, no perfil do jornalista também, por conta da precarização no universo, né, das grandes empresas jornalísticas, há uma precarização, né, uma terceirização, quarteirização da mão de obra, os salários cada vez menores, então a gente tem cada vez menos empregos nas redações, então isso a gente vivencia também um processo de precarização e vivencia também mudanças nas práticas, né, em razão, inclusive, da apropriação das tecnologias digitais. E isso se reflete hoje muito duramente nos jornais, na cultura jornalística, que foi um pouco refratária a essas mudanças, né? Uhum. Ela demorou para se sintonizar e para reagir às mudanças que já estavam acontecendo e muitos jornais, você sabe, fecharam, muitas redações demitiram e a gente está num processo de crise intensa, né, do ponto de vista da própria credibilidade do jornalismo, mas eu acho que a gente ainda mantém aí essa característica, né? Uhum. Quer dizer, não existe nada no lugar do jornalismo, né, que nos possa dar uma orientação efetiva como próxima da veracidade, né? Ainda isso não existe um outro fenômeno que substitua isso, mas a gente tem outros fenômenos que emergiram a partir daí, que são os diversos atores sociais, os agentes, né, que interferem nesse processo com má Uhum. intenção, com boa intenção, mas que agem e que exigem uma mudança. O jornalismo precisa falar mais com o seu público, o jornalismo precisa atuar, ser mais o jornalismo comercial ele precisa estar atento, né, à diversidade. Você Uhum. percebe hoje como esse jornalismo, né, tem trazido, por exemplo, jornalistas negros para atuarem, coisa que a gente via muito pouco, né? Sim. Como aquele caso do Em Pauta,
né, do sujeito na internet, nas redes sociais, falando como é que o cara vai discutir uma pauta sobre o racismo e se tem todos os jornalistas são brancos, né? Então, Sim. assim, no dia seguinte, né, a Globo News mudou o approach dela, o argumento dela trazendo jornalistas negros. Então, hoje, cada vez mais a gente vê um pouco essa mudança. Então, o jornalismo, de alguma maneira, está reagindo, ele precisa reagir para a própria sobrevivência. E sabendo que estar nas redes sociais hoje é a forma mais fácil de passar e consumir informação, como você acha que esses grupos de jornalismo independente podem se fortalecer nesses meios se ainda publicam o jornalismo impresso, que não chega tão facilmente nas redes sociais? Olha, eu acho que é o seguinte, né? Os estudos apontam, e essa pandemia revelou que as pessoas têm, né? A gente tem um número grande de pessoas que têm acesso, que têm celular, né? Que mesmo utilizando uma banda, né? Mesmo tendo um acesso pobre à internet, ou seja, o sinal naquela localidade, eles conseguem ter acesso, mas a gente também percebe que a qualidade desse acesso é precária, né? Então, a gente tem hoje um pouco mais de um terço da população que não tem acesso nenhum à internet. E Uhum. temos, né, dentre os que têm acesso, níveis de acessos diferentes, tá? Então, Uhum. isso precisa ser considerado no universo do jornalismo independente. Nem todos têm acesso, nem todos conseguem baixar, por exemplo, reportagens como as que a Pública faz, por exemplo, que tem vídeo, não consegue baixar o vídeo, não Sim. consegue, tem dificuldade, né? Então, assim, a gente precisa considerar esse universo e considerar que o fato de existir um digital não impede que um jornalismo impresso independente também se constitua, né? Sim. A gente já teve no passado muitas experiências, né? Na época da ditadura, só para citar alguns exemplos, a gente teve muitas experiências de impresso que circulavam, e o impresso acaba tendo uma eficácia importante, dependendo da população que ele atinge. A televisão também, né? Então, tem as TVs que são comunitárias, TVs regionais, ela tem um acesso em 98% dos lares brasileiros. A TV, ela tem a cobertura maior, é o veículo mais acessado ainda, né? Uhum. Então, assim, a gente tem uma situação e uma realidade diferente em termos de acesso aos meios de comunicação, e eu acho que o fato de o jornalismo independente ser, hoje, basicamente um nativo digital, isso não impede que ele possa estabelecer estratégias, né, articuladas, com outras plataformas, como a plataforma do impresso, né, para poder atuar, né? Ou o próprio rádio, por exemplo. O rádio, ele tem sido muito articulado para produção independente, né? Então, você tem aí grandes projetos, Rádio Favela, né? Uhum. Você tem no Rio também várias experiências, né, de emissoras que trabalham com também que podem trabalhar com jornalismo independente. Então, o jornalismo independente ele não é só um jornalismo refém do digital, né? Que o digital ele permite uma produção muito mais acessível, né? Então Sim. é muito mais acessível. Mas hoje, cada vez mais, você também pode produzir, né? Conteúdos de qualidade no jornalismo independente, utilizando outras plataformas. Eu acho que uma coisa não invalida a outra. Vai depender da estratégia, vai depender da população a ser atingida. Então, as pessoas mais velhas têm mais dificuldade de acessar a Verdade. internet, né? Então, assim, como é que você atua? O rádio é um instrumento Uhum. valioso e fabuloso, né? Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo para que o jornalismo independente efetivamente possa se articular, né, nesse universo multimediático, né, Uhum. nesse ecossistema midiático que é amplo,
tá? Não é só digital, é também digital, né? Porque a gente tem mais facilidade com digital para produção, inclusive, Sim, mas não é verdade que no Brasil todas as pessoas possam ter acesso a esses é, conteúdos. concordo. Aliás, vou te dizer uma coisa, um aluno meu fez uma pesquisa recentemente, uma pesquisa de mestrado, falando de jornalismo participativo, com jovens universitários de várias áreas, né? E assim, as pessoas não sabem o que é jornalismo independente. Mesmo pessoas, né? Assim, independente, eles acham que é aquilo que acontece nas redes sociais. São as notícias que são veiculadas nas redes sociais. Então, assim, as pessoas ainda não conhecem o jornalismo no geral, né? Ele é um jornalismo que circula em determinados grupos, e mesmo jovens ainda, eu diria que a maioria não sabe, né? Não conhece, ou se conhece não sabe identificar muitas vezes, né? Uhum, Qual é, né? Porque a gente usa as nomenclaturas jornalismo independente, mas efetivamente a gente não, a gente sabe que as pessoas desconhecem. Então, também acho que o fato de estabelecer parcerias com grandes veículos dá também mais visibilidade. É uma estratégia inteligente dos veículos independentes atuarem.